Olha bem para essa lua. Essa é Miranda, a menor e mais interna das 5 principais luas de Urano, e vamos concordar, uma das mais estranhas e esquisitas do sistema solar. Descoberta por Gerhard Kuiper em 16 de fevereiro de 1948, ela recebeu o nome de uma heroína da peça A Tempestade, de Shakespeare. No entanto, enquanto a Miranda de Shakespeare é uma jovem bonita e graciosa, a lua parece ter sido montada com pedaços aleatórios, se parecendo na verdade com outro personagem, o monstro de Frankenstein. Isso porque Miranda exibe uma superfície marcada por placas de gelo desalinhadas, terrenos acidentados, planícies cheias de crateras e cânions escuros de formas incomuns. Mas como será que esse cenário deformado surgiu? Será que a coitada foi bombardeada por meteoros? Sobreviveu a uma colisão massiva, quem sabe? Ou sofreu com as forças gravitacionais de Urano? Bom, vamos tentar desvendar esse mistério juntos. Eu sou o TH, e antes da gente ver como Lua também precisa de harmonização facial, peço que se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Não esqueça também de clicar no gostei e deixar nos comentários sua opinião e sugestão de próximos vídeos. Ah, e antes de começar o vídeo, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao inscrito Liu Junin, que se tornou o mais novo membro do canal. Obrigado demais pela força. Agora sim, bora pro vídeo. O famoso astrônomo Gerhard Kuiper encontrou Miranda através de uma imagem tirada com um telescópio de 2 metros do Observatório McDonald, no Texas. Na época, esse era o segundo maior telescópio do mundo, atrás apenas do telescópio de 2,5 metros do Observatório Monte Wilson. A descoberta de Miranda marcou o fim de um hiato de mais de 100 anos desde a última lua de Urano identificada. As duas primeiras e maiores luas, Oberon e Titânia, foram encontradas em 1787 por William Herschel, o mesmo que descobriu Urano em 1781. Já em 1851, seu xará, William Lassell, adicionou Umbriel e Ariel à lista de luas do gigante gasoso. Como já deu para perceber, as luas de Urano carregam nomes de personagens de Shakespeare. E, como vimos, Miranda não é exceção. A personagem que inspirou o nome é a filha obediente e virtuosa de Próspero, que cresceu isolada em uma ilha, interagindo com outros humanos apenas na adolescência. Esse nome faz todo sentido para a Lua, que assim como a Miranda shakespeariana, passou a maior parte do tempo sob a sombra de Urano. Agora, sobre o ambiente dessa lua peculiar, Urano tem 5 luas principais, grandes o suficiente para que sua gravidade as molde em esferas. As 4 maiores, Ariel, Umbriel, Oberon e Titânia, têm diâmetros que variam de 1.200 a 1.600 km, menos da metade do tamanho da nossa Lua. Já Miranda, a menor, tem um diâmetro de 470 km. Essas luas compartilham uma composição similar, com um núcleo rochoso e um manto gelado, além de superfícies escuras. Miranda, porém, é uma exceção. Parece ser composta principalmente de gelo, com uma superfície mais clara e sem um núcleo diferenciado. Já Oberon e Titânia podem até ter uma camada de água líquida entre o núcleo e o manto. Ambas as luas provavelmente se formaram junto com Urano, compartilhando sua estranha inclinação axial. Além das luas, entre aspas, clássicas, Urano tem outros satélites menores e irregulares, que são divididos em 2 grupos. O primeiro inclui 13 luas que orbitam mais perto do planeta que Miranda, com diâmetros entre 15 e 150 km e que interagem com o sistema de anéis. O segundo grupo é composto por 9 luas mais distantes, com órbitas retrógradas e diâmetros entre 10 e 190 km, possivelmente objetos do cinturão de Kuiper capturados pela gravidade de Urano. A superfície de Miranda parece ser feita de gelo misturado com silicatos e compostos de carbonato, além de traços de amônia. Assim como as outras luas de Urano, sua órbita está em um plano perpendicular ao movimento do planeta em torno do Sol, o que a submete a variações sazonais extremas, um ambiente tão exótico quanto sua aparência. Assim como as outras 4 maiores luas de Urano, Miranda provavelmente se formou a partir de um disco de acreção que circundava o planeta logo após sua formação, ou após algum evento catastrófico que causou sua inclinação incomum, que é de 4,6 graus em relação ao plano equatorial de Urano, sendo a maior inclinação entre as luas principais. E, como a gente vai ver, isso talvez tenha causado algumas consequências.
Como vimos, Miranda foi descoberta em 1948. Pois bem, levaria 38 anos para que aquele pontinho de luz fotografado por Kuiper se tornasse um mundo digno de exploração. E o crédito por revelar o verdadeiro rosto de Miranda vai para uma das primeiras sondas interplanetárias. Foi a incrível Voyager 2, durante sua passagem por Urano em 1986, que teve a oportunidade de estudar Miranda de perto. Quer dizer, a sonda também conseguiu imagens das outras 4 luas grandes de Urano, mas foi de Miranda que a sonda conseguiu se aproximar mais, nos revelando imagens detalhadas desse satélite natural. E aqui vai um fato curioso: a primeira e única sonda a visitar Urano escolheu o pior momento possível para fazer isso. Imagina só, em 24 de janeiro de 1986, a Voyager 2 passou pelo sistema de satélites do 7º planeta do Sistema Solar. Mas, infelizmente, apenas 4 dias depois, ocorreu o trágico acidente com o ônibus espacial Challenger. De repente, Urano e suas luas distantes não pareciam mais tão importantes ao público, e as incríveis descobertas da sonda ficaram ofuscadas por um bom tempo. Durante sua breve passagem, a Voyager 2 descobriu 11 pequenas luas e confirmou a existência dos anéis de Urano. E mais, ao passar a apenas 29 mil quilômetros da superfície de Miranda, a sonda conseguiu tirar várias fotos dessa pequena lua. Mas não vai pensando que isso foi fácil. As câmeras precisavam girar com uma precisão incrível durante cada longa exposição, para compensar a fraca luz solar e a alta velocidade da sonda. Tudo tinha que funcionar perfeitamente, caso contrário, as imagens teriam saído completamente borradas. Mas, quando as fotos chegaram ao laboratório de propulsão a jato da NASA, com certeza todo mundo ficou de queixo caído. As imagens estavam perfeitas, mas a superfície de Miranda não se parecia em nada com o que era esperado. Era um mosaico bizarro de vales sinuosos, sulcos paralelos, além de falhas e planaltos esburacados. Praticamente a definição de um caos geológico, como se um gigante tivesse usado tesoura e cola para juntar pedaços aleatórios de outros objetos. Cânions gigantes cruzam sua superfície, aparentemente criados por falhas tectônicas. Alguns desses cânions têm 19 km de profundidade, muito maiores que o Grand Canyon aqui na Terra, com seus modestos 1,6 km de profundidade. Regiões deformadas conectam superfícies mais jovens a áreas aparentemente mais antigas, como se fossem construídas de dentro para fora. Dá a impressão de que em algum momento materiais de menor densidade emergiram do interior ao invés de fluir de cima para baixo. Mas como esse comportamento tectônico é possível? Como um corpo tão pequeno desenvolveu tanto calor interno? Bom, quanto a isso, nenhuma novidade. Assim como outras luas do Sistema Solar, os especialistas acreditam que Urano deve ter aquecido Miranda através de forças de maré, e que o material encontrou de alguma forma uma maneira de subir, criando essa salada de paisagens desconexas. Mas, ainda assim, só isso não explica como Miranda se tornou essa bola desfigurada. Uma teoria sugere que após sua formação, o satélite era uma esfera de gelo lisa, mas foi repetidamente destruída por colisões durante os bombardeios intensos que marcaram o Sistema Solar há mais de 4 bilhões de anos. Alguns pesquisadores acreditam que Miranda pode ter sido completamente destruída e reformada várias vezes, utilizando pedaços de tamanhos variados de suas versões anteriores. Um cenário quase aceitável, se não fosse por certas estruturas na superfície de Miranda que desafiam qualquer explicação. Essas regiões curiosas são chamadas de coronae, estruturas absolutamente únicas no Sistema Solar. Essas regiões poligonais, muito diferentes em aparência e cor das áreas ao redor, são visíveis no hemisfério sul de Miranda. Cada corona tem no mínimo 200 km de diâmetro. A maior delas, chamada de Arden Corona, apresenta sulcos e cristas paralelas que chegam a 2 km de altura. Miranda é, sem dúvida, um exemplo perfeito de caos cósmico. Elsinore, a segunda corona, tem um cinturão externo com cerca de 80 km de largura, relativamente liso, que se eleva uns modestos 100 metros acima do terreno ao redor. Já Inverness chama a atenção por seu formato retangular, com uma enorme figura em V bem no centro.
Agora, detalhe importante, durante o sobrevoo rápido da Voyager 2, o hemisfério norte de Miranda estava mergulhado na escuridão total. Em outras palavras, não sabemos se as coronas estão espalhadas por toda a superfície ou se só decoram um lado da Lua. Claro, existem teorias sobre a origem dessas estruturas, mas os cientistas ainda não conseguiram bater o martelo. A explicação mais direta e antiga é que as coronae surgiram após impactos gigantescos de meteoros, que teriam derretido parcialmente o gelo abaixo da superfície, e, como resultado, criado períodos esporádicos de lama congelante, emergindo e depois solidificando na crosta. Já outra hipótese sugere que essas regiões seriam pontos de escape, ou seja, túneis antigos onde o gelo que foi derretido na crosta conseguia sair. Se essa hipótese estiver correta, esses túneis poderiam percorrer 160 km através do gelo, em direção ao interior da Lua. Esses sinais de atividade vulcânica e tectônica dentro das coronae levam os cientistas a acreditar que elas se formaram a partir de plumas quentes vindas do núcleo de Miranda. Essas plumas subiriam, se expandiriam, rachariam a crosta e desencadeariam erupções locais. Tudo muito emocionante, mas tem um probleminha. Miranda é uma bolinha de gelo congelada, com temperaturas de fazer qualquer pinguim desistir da vida. Isso é cerca de 212 graus negativos. Então, como raios algo tão gelado poderia ter atividade tectônica? Depois de muita teoria e provavelmente café, os cientistas encontraram uma brecha interessante. Você se lembra que Miranda tem uma inclinação orbital incomum, né? Pois é, essa característica pode ser a chave do mistério. Se a órbita de Miranda já foi muito mais alongada no passado, isso pode ter causado encontros bem próximos com outras luas. Essas aproximações fariam com que a gravidade de Urano esticasse e comprimisse Miranda como se fosse aquelas bolinhas anti-estresse. Esse vai e vem gravitacional teria gerado muito calor no interior da Lua, derretendo o gelo e criando movimentos de convecção. O gelo quente subia à superfície, onde se espalhava e se amontoava em vales e cristas que formam as coronae. E mais, a ausência de crateras nas coronae indica que elas são relativamente jovens, com apenas algumas centenas de milhões de anos, o que é recente comparado ao resto da superfície, que tem bilhões de anos. Faz sentido, né? Mas tem um detalhe: todas essas ideias se baseiam em um punhado de fotos tiradas há quase 40 anos. Para realmente confirmar qualquer coisa, seria preciso uma nova missão, mas por enquanto as viagens a Urano estão apenas no papel. A NASA, por exemplo, tem uma proposta chamada Oceanos, que, se aprovada, pode ser lançada por volta de 2030 e chegar ao sistema de Urano em 2041. A ESA, por sua vez, propôs a missão Odinos, que seria lançada em 2034 e chegaria 9 anos depois. Há também a missão MUSE, planejada para 2026, com chegada prevista para 2044. Mas, infelizmente, por enquanto, tudo isso não passa de especulação. Ainda assim, tanto a NASA quanto a ESA concordam em uma coisa: o ideal seria enviar um orbitador para estudar Urano e suas luas por bastante tempo, trazendo resultados muito mais detalhados do que um sobrevoo rápido como o da Voyager 2. Será que algum dia vamos desvendar os mistérios de Miranda? Só o tempo e o orçamento das agências espaciais para dizer. Apesar de Miranda parecer exótica demais, luas como essa provavelmente devem existir por toda a galáxia. Talvez até em sistemas planetários como o nosso, orbitados por planetas que, assim como a Terra, talvez possam até sustentar a vida. E é justamente sobre isso que eu falo no último vídeo, e quais as chances da nossa galáxia, a Via Láctea, abrigar a vida. Bom, segundo um estudo publicado no Astrophysical Journal, o número de civilizações avançadas na Via Láctea está entre 4 e 211, com 36 civilizações alienígenas avançadas sendo o número mais provável. Mas de onde eles tiraram esses dados? Será que algum dos exoplanetas que já descobrimos poderia ser o lar de alguma dessas civilizações? Para descobrir é só clicar no vídeo que está aparecendo aí na tela.